Muito bem, então você que nos acompanha pelo Instituto Veritatis Splendor, estamos iniciando a terceira aula do nosso curso de Educação Clássica Católica. Estamos estudando desde a aula anterior as potências da alma humana. Na aula de número 2, nós analisávamos os pressupostos das potências da alma e nós também vimos quais são as potências vegetativas e as potências sensitivas. Nesta presente aula, nós daremos sequência a estes estudos antropológicos, sempre seguindo de perto a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, e nós iremos discorrer agora sobre as potências apetitivas, as potências locomotoras e as potências da mente, tal como está no slide que vocês podem acompanhar. E nós vamos também hoje explorar outros slides, outros esquemas, aprofundando então a compreensão sobre este assunto. Todavia, antes de iniciarmos propriamente a aula de hoje, vou convidá-los para que juntos façamos então uma oração, pedindo a Deus a graça, o dom do Espírito Santo. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris ignem accende. Emite Spiritu tum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremos. Deus, qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere, per Christum Domino nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem. Então, retomemos o nosso assunto. Já estudamos as potências vegetativas e sensitivas. Importante dizer que existe um fluxo de vivências dentre todas estas potências humanas e que faz com que uma potência sustente a outra, uma potência seja também objeto para a outra e dispare a operação da seguinte. É desta maneira, então, que podemos falar, afirmar, que as potências vegetativas sustentam o corpo por meio da nutrição, do crescimento, da geração, a fim de que as potências sensitivas possam operar. Mas nós já percebemos que existe um fluxo de vivências entre os sentidos externos e os internos. As operações naturais dos sentidos internos não podem existir se antes não existirem as operações naturais dos sentidos externos. Então há um fluxo de vivência natural. Primeiro, então, os sentidos externos, isto é, o tato, olfato, visão, audição e paladar, apreendem o mundo real à nossa volta por meio do processo de sensação. E então, essa sensação, ao apreender a forma intencional, ao apreender a existência das coisas à nossa volta, que em nós passam a ter ser objetivo, os sentidos externos, então, dão subsídio ao processo de percepção que é próprio dos sentidos internos. Sentido comum, fantasia ou imaginação, estimativa ou cogitativa, memória sensitiva ou sensível, tal como vimos na aula anterior. Então existe um fluxo de vivências. Os sentidos externos fazem a primeira abstração, isto é, recebem a forma intencional ou forma objetiva sem a matéria, e os sentidos internos podem então realizar o processo de percepção. Sensação e percepção naturais. Digo naturais porque pode haver uma sensação ou uma percepção sobrenatural, produzida por Deus
diretamente nestas potências sensitivas por meio de uma experiência mística extraordinária, por exemplo, um êxtase, né? Um êxtase místico ou um êxtase profético, onde há visões e locuções, e Deus então pode produzir impressões sensoriais direto na imaginação ou fantasia, direto no sentido comum ou direto nos sentidos externos, ao modo sobrenatural. Ao modo natural, todavia, todo homem que possui os órgãos corporais íntegros podem operar o processo de sensação pelos sentidos externos, o processo de percepção pelos sentidos internos. Então, os sentidos externos como que disparam a percepção dos sentidos internos. A sensação dos sentidos externos dispara a percepção dos sentidos internos, que por sua vez disparam o processo de operação das potências apetitivas. Os apetites, então. E aí nós entramos propriamente na matéria da aula de hoje, esta terceira aula do nosso curso de Educação Clássica Católica. Pois bem, o que são então as potências apetitivas? Bom, neste primeiro esquema, diante do qual nós estamos nesse momento, nós podemos perceber que as potências apetitivas, elas se subdividem, primeiro, em apetite sensitivo e depois em apetite intelectivo. Então nós temos o apetite sensitivo e o apetite intelectivo. O apetite sensitivo, por sua vez, se subdivide em concupiscível e irascível. Então nós podemos falar de um apetite sensitivo concupiscível e podemos falar de um apetite sensitivo irascível. Ou, resumindo, podemos simplesmente falar de um apetite concupiscível ou de um apetite irascível. Santo Tomás de Aquino irá discorrer acerca destas potências na primeira parte da Suma Teológica, nas questões 80 e 81. É a antropologia teológica de Santo Tomás de Aquino, que segue muito de perto o De Anima e a antropologia aristotélica. Tá bem. Para estudarmos então os apetites, nós vamos analisar o slide seguinte, este quadro que agora está então diante de nós e que descreve apenas então as potências apetitivas. Por que nós as chamamos de apetites? Porque são potências que são passivas e ativas ao mesmo tempo. São passivas porque são movidas pelos objetos apreendidos pela sensação dos sentidos externos e percebidos pelos sentidos internos. Por isso que dizíamos há pouco que os sentidos externos e internos disparam a operação da potência apetitiva. Então, a potência apetitiva ela é passiva na medida em que é movida pelos objetos que foram sentidos e percebidos, apreendidos e trabalhados interiormente. Mas ela é também ativa, porque a potência apetitiva ela responde a estes estímulos externos. De que maneira? Vamos descrevê-los então. Falemos primeiro do apetite sensitivo. Então, estudemos primeiro a potência apetitiva sensitiva. Ora, Santo Tomás de Aquino nos ensinará que o apetite sensitivo ele se move por objetos apreendidos pelos sentidos, certo? Sempre respondendo a estímulos. O apetite sensitivo ele contém então o movimento passional ou o movimento das paixões da alma. E há certas paixões que são próprias do concupiscível e há certas paixões que são próprias do irascível.
Ora, as paixões são impulsos fortes da alma, inclinada para o objeto de desejo. Paixões fortes da alma que muitas vezes não se submetem à razão. São movimentos da alma fortes que muitas vezes não se submetem à razão. No animal, nunca estará submetido à razão, porque os animais não possuem o exercício racional, mas nós, seres humanos, possuímos a razão. E em nós, as paixões da alma precisam estar submetidas ao império da razão. Isso será possível quando a razão estiver submetida a Deus, porque então sua graça ajudará nesta reordenação do homem interior, ajudará a razão a dominar os impulsos passionais. Pois bem, então vejam, aqui no número 1, nós temos então uma definição dada pelo padre Tanqueray que são paixões. Paixões são movimentos impetuosos do apetite sensitivo. São movimentos impetuosos do apetite sensitivo direcionados para um bem sensível, com repercussão mais ou menos forte em todo o organismo, em toda a pessoa. Muito bem. Então, o que é o apetite sensitivo concupiscível e o que é o apetite sensitivo irascível? Que daqui por diante nós chamaremos apenas, resumidamente, de apetite concupiscível ou apetite irascível. Ora, o apetite concupiscível inclina a alma a buscar o que lhe convém e a fugir do que lhe pode prejudicar. Então, o apetite concupiscível ele tem exatamente esses dois movimentos, basicamente. Ele busca o que lhe convém e foge do que lhe prejudica. Então, basicamente, é o desejo e a aversão. Por exemplo, a ovelha, que é o exemplo clássico dado por Santo Tomás de Aquino. A ovelha tem o desejo do alimento e busca o alimento. Mas a ovelha também foge do lobo, tem aversão ao seu predador. E esse movimento de desejo e aversão é um movimento fundamental do apetite concupiscível. São duas paixões, então, do apetite concupiscível. Mas não apenas estas. O padre Tanqueray nos descreve que o amor, o ódio, o desejo, a aversão, a alegria, a tristeza são paixões próprias do apetite concupiscível, que em si mesmas são amorais. Isto é, não são nem boas nem ruins. O que as tornarão boas ou ruins é o objeto para o qual ela nos inclina. Então, nós podemos, por exemplo, ter ódio contra alguém. E esse será um movimento passional pecaminoso. Mas nós podemos também ter um ódio contra o mal, contra o pecado, contra o tentador, e lutar contra a tentação. E esta será uma paixão da alma, uma paixão concupiscível boa, porque nos inclinará a Deus. Ora, nós podemos ter o desejo de comer e beber de maneira ordenada, de maneira regrada. E esse desejo, ele será louvável e nos levará a uma virtude. Mas nós também podemos ter o desejo desenfreado de comer e beber e cairmos na gula e na embriaguez. E ele será então pecaminoso, porque desregrado, desmedido. Então, o que tornam as paixões boas ou ruins são os objetos para os quais elas
nos inclinam, se estão ou não de acordo com a lei eterna, isto é, os 10 mandamentos de Deus. Então, esse é o movimento fundamental e básico do apetite concupiscível. Inclina a alma a buscar o que lhe convém e a fugir do que pode lhe prejudicar. Então, se nos é apresentado um pudim de leite condensado, os nossos sentidos externos têm a apreensão sensível em ato desta coisa que existe no mundo real, que para nós é um objeto. E nós então sentimos pelos olhos a imagem, as cores, sentimos pelo olfato o cheiro, sentimos pelo tato a textura, sentimos pelo paladar o gosto. Não é? Ao mesmo tempo, os sentidos internos e, sobretudo, a fantasia e a memória sensitiva te reapresentam interiormente que aquela coisa, que aquele alimento é bom, é gostoso. E essa sensação e percepção dispara um movimento do apetite concupiscível, do desejo. Então você tem o desejo de comer aquele pudim de leite condensado. O desejo de comer. Por quê? Porque você já provou antes. Porque você tem esta sensação e percepção. Mas a sua razão lhe recorda que você é diabético e que se você comer o pudim de leite condensado, a sua diabetes vai se alterar e você corre o risco de passar mal. Né? E, em última análise, ser hospitalizado. Então, o que faz a razão? Ora, a razão, ela refreia o movimento passional do desejo para submetê-lo ao seu império. Por quê? Porque a razão consegue adiantar para você mesmo as consequências destes atos. Então, a razão humana ela irá refrear um movimento passional desregrado. Por quê? Ora, porque se você se deixar mover pelo desejo de comer o pudim de leite condensado, você irá se satisfazer. Porém, a consequência disso, eventualmente, pode vir a ser até sua morte. Então, a razão precisa refrear para o seu próprio bem. Daí nós percebemos que livre-arbítrio da vontade é fazer o que quisermos. Mas liberdade é agir, realizar uma ação deliberada, tendo pensado e refletido nas consequências dessa decisão. Isso é liberdade. E isso é virtude. E isso só é possível se a razão estiver também iluminada pela ação da graça. Para vivermos então virtudes, não somente naturais, mas virtudes também sobrenaturais. Sejam elas teologais, fé, caridade e esperança, sejam elas virtudes cardeais, que são, dentre as morais, as mais importantes, prudência, justiça, fortaleza e temperança, todas as outras que delas derivam. Então, para vivermos a virtude, é necessário que a razão domine e impere sobre os movimentos passionais e que seja auxiliada pela graça de Deus. Um outro exemplo. Supondo que você é uma pessoa casada, mas Satanás lhe apresenta uma tentação. Qual? O desejo de trair a sua esposa, de trair o seu marido. E Satanás, então, lhe apresenta uma tentação por meio do processo de sensação e percepção. Então, passa na frente de você aquela mulher ou aquele homem atraente,
E Satanás ele faz uma tentação, que é a produção de uma espécie inteligível, sensível, para gozar daquele prazer. Mas a sua razão sabe e conhece que esta é uma matéria grave, condenada por Deus pelos 10 mandamentos. Portanto, a razão, a consciência, grita, apita interiormente, de tal maneira que você percebe que se passar ao ato, cometerá um pecado contra Deus. Mas, para vivermos a virtude, então, da castidade, para vivermos a virtude, então, da fidelidade, é necessária não somente que a razão perceba, mas que a razão refreie os movimentos passionais para mortificá-los, a fim de viver a virtude sobrenatural da castidade, a virtude sobrenatural da fidelidade, e para isso é necessária a graça de Deus, sem a qual não será possível vencer a tentação diabólica. Portanto, o primeiro movimento passional, ele não é pecado, ele é tentação. Corresponder ao movimento passional desordenado, desregrado, aí é pecar por pensamentos, atos, palavras e omissões. E nós somente conseguiremos mortificar, lançar morte, né? Mortificar o impulso passional desordenado se formos auxiliados pela graça de Deus. Senão será impossível. E isso tudo faz parte do apetite concupiscível, é o desejo. Mas nós ainda podemos ter uma aversão. Ora, a aversão também é um movimento passional do concupiscível, que foge da coisa. Se você é um sujeito que tem alguma doença e você precisa do ferro dos alimentos, né? Então, se você precisa comer algum alimento que você não gosta, se você tem uma anemia, se você precisa comer, por exemplo, uma couve, um feijão, uma beterraba, ou algo que você tenha aversão, não goste. A aversão, ela é um movimento passional do concupiscível, mas a sua razão deve imperar, auxiliada pela graça de Deus, de tal maneira que você usufruirá, comerá daqueles alimentos em vistas de sua saúde. E isto então será virtude. A cólera também é um movimento do concupiscível. Se a cólera ela for aplicada contra alguém, ela será pecaminosa. Mas se nos encolerizarmos contra o tentador e suas obras, contra o pecado, então essa cólera será virtuosa. Uma santa ira. Ou melhor dizendo, né, a cólera pertence ao irascível. E aí nós já entramos, então, no que é o apetite sensitivo irascível. Então vejam, se o concupiscível é um apetite que inclina a alma a buscar o que lhe convém e a fugir do que pode lhe prejudicar, o apetite sensitivo irascível, ele inclina a alma a resistir e combater os que lhe atacam ou os que lhe querem causar dano. Então, a alma resiste, combate, ataca os que querem lhe causar dano, os que querem o mal. É um combate defensor. Então, a ovelha que tem o desejo do alimento e que foge do lobo, se o lobo alcançou a ovelha, irá se debater e brigar contra o lobo. E isso é um apetite irascível. Se nós temos dois cães que começam a brigar pelo alimento, isso também é um movimento passional do irascível, que inclina a alma a resistir e a combater os que lhe atacam ou os que lhe querem lhe causar dano. Então, quais são as paixões próprias do apetite irascível?
a audácia, o temor, a esperança, o desespero e a cólera, da qual nós falávamos há pouco. Nos encolerizarmos, nos irarmos contra alguém, sempre será um pecado. Mas nos encolerizarmos, nos irarmos contra o mal, contra o pecado, contra o tentador, isso sempre será uma virtude. Então, nós temos aqui as paixões próprias do concupiscível e as paixões próprias do irascível. No homem, estas paixões todas estão submetidas ao império da razão e da vontade. Então, a razão e a vontade têm o poder de agir, têm o poder de escolher segundo os apetites, agir, né, segundo os apetites, ou não agir segundo eles. E o discernimento, então, do que é virtude e do que é pecado, a partir desses movimentos passionais. Ora, esse é, então, em resumo, o apetite sensitivo, que nós precisamos educar. Então, veja, nós precisamos trabalhar pela educação dos nossos sentidos externos, nós precisamos trabalhar pela educação dos nossos sentidos internos, nós precisamos trabalhar pela educação da potência sensitiva, concupiscível ou irascível, pela reordenação das nossas paixões da alma. Não se trata de suprimir, não se trata de destruir as paixões da alma. Nós não podemos fazer isso, porque elas fazem parte da nossa natureza. E eis que Deus viu que tudo era bom. Tudo que é da nossa natureza, tudo que é da natureza humana é em si mesmo bom. Precisa ser reordenado para o bem. Então também as paixões da alma fazem parte da nossa natureza e são boas em si mesmas. Elas precisam ser reordenadas e não cortadas, tolhidas, numa tentativa de arrancá-las de nós. Isso será impossível. Não somos robôs, né? Somos homens. Então, uma educação integral, católica, ela deve educar os sentidos externos. Educar o tato, olfato, visão, audição e paladar. Educar a audição pela música. Educar os olhos para a virtude. Né? Educar todas as potências externas, mas também educar todos os sentidos internos. A imaginação e a fantasia, por uma boa literatura, a memória sensitiva, por boas ações, obras de misericórdia que possamos fazer, educar as paixões da alma para o bem. Então, para encerrarmos, a potência apetitiva, se por um lado o apetite sensitivo move-se por objetos apreendidos pelos sentidos, por outro lado, o apetite intelectivo, por sua vez, ele irá mover-se por objetos apreendidos pelo intelecto. Então, por exemplo, o apetite intelectivo ele se move pela verdade obtida racionalmente, move-se pela verdade contemplada pela filosofia, pelas causas primeiras, pelos universais. Mas também o apetite intelectivo move-se pela verdade obtida pela revelação divina e que é objeto próprio da teologia. Em resumo, nós poderíamos dizer que o apetite sensitivo ele é responsável pelo desejo ou pela aversão, enquanto o apetite intelectivo ele é responsável pelo querer. Daí que desejar e querer são duas coisas diferentes. Nós desejamos pelo impulso passional do concupiscível ou do irascível, mas nós queremos por uma decisão da inteligência e da vontade. Então, o apetite sensitivo ele é responsável pelo desejo e pela aversão. O apetite intelectivo, em suma, é responsável pela capacidade de querer ou não querer tal coisa. Muito bem, então falamos das potências apetitivas. Retornemos agora ao primeiro esquema, do primeiro slide. Resta-nos discorrer acerca das potências locomotoras, de maneira muito simples e resumida. Então, as potências locomotoras nos tornam capazes, então, de mover os nossos membros corporais, o braço, a mão,
e assim escrever. E aí a educação passa pela aprendizagem da motricidade grossa e fina, quer na educação física, quer na alfabetização, ensinando a escrever, por exemplo. Então, a potência locomotora, ela nos torna capazes de mover os nossos membros e de mover o nosso próprio corpo no espaço. Então, de fazermos exercícios físicos, de correr, de educar o nosso corpo. Pois bem, e aí é interessante perceber que há o fluxo de vivências, então. As potências vegetativas sustentam as demais, sustentam o corpo. Os sentidos externos disparam operações dos sentidos internos. Sentidos externos e internos disparam operações das paixões, dos apetites sensitivos, que por sua vez disparam a capacidade de nos movermos para irmos ao encontro de algo ou fugirmos, corrermos de algo. Estas, então, são as potências inferiores da nossa alma. As potências vegetativas, sensitivas, apetitivas e locomotoras, que são aquelas potências que as temos em comum com os outros animais. Falemos agora das potências intelectivas ou potências superiores da alma, ou ainda potências da mens, potências da mente. O intelecto, a vontade e a memória. Ora, importante perceber, em primeiro lugar, o seguinte: como está dito aqui no nosso esquema, o intelecto ele nos torna capazes de realizarmos aquilo que chamamos de segunda abstração. Então lembremos, a primeira abstração, ela é realizada sobretudo pelos sentidos externos, que nos tornam capazes de recebermos a forma intencional, de recebermos a forma objetiva, de recebermos a forma sem a matéria da coisa, a impressão sensorial. Então, nós dávamos na aula passada o exemplo do livro. O livro, como a caneta, o lápis, tem ser real fora de nós, no mundo real. Mas tem ser intencional ou ser objetivo em mim, em nós, que o apreendemos pelos sentidos. Essa é a primeira abstração. Receber a forma sem a matéria, a forma intencional. Se o livro, ou a caneta, o lápis, tivesse ser real em mim, eu morreria. Não é? Então, nós somos capazes de apreender estas imagens, que é o que chamamos de fantasmatas, gravados então na fantasia ou imaginação, de recebemos então a forma objetiva ou intencional das coisas. Esta é a primeira abstração. Então, nós apreendemos as coisas em si, numericamente distintas umas das outras. Os individuais. A segunda abstração nos fará apreender a essência dos universais. Então, a segunda abstração, ela é realizada pelo intelecto. E de modo particular, pelo intelecto agente. E o intelecto faz o quê? Ele apreende a essência das coisas. Ou seja, o intelecto ele é capaz de apreender o que a coisa é, de fazer a apreensão daquilo que a coisa é, da sua essência, que os medievais chamaram então de cuididade. É a segunda abstração. Abstrai o geral do particular. Conhece os universais. Então, pelos sentidos externos e internos, nós podemos ver e perceber várias cadeiras diferentes. Algumas azuis, outras verdes, amarelas, algumas grandes, outras pequenas, algumas de madeira, outras de plástico, outras de tecido, e assim por diante. Mas da apreensão individual de cada cadeira,
o intelecto é capaz de abstrair a essência da coisa e dizer o que é uma cadeira. Pelos sentidos externos e internos, nós somos capazes de ver, de ter a sensação e percepção de várias pessoas, de várias etnias, ao longo da história. Mas pelo intelecto, partindo então da apreensão e percepção de várias pessoas, homens e mulheres, o intelecto é capaz de apreender, numa segunda abstração, o que é um homem, o que é uma mulher, e dizer o que são as coisas, o que é um lápis, o que é um livro, o que é uma mesa. E então dar uma definição universal, partindo dos particulares. O intelecto é capaz, então, de dar um conceito, uma definição dos universais. Nós vamos conhecer, então, mais profundamente as potências da mente. Né? Então, a alma, ela não consegue conhecer as coisas do mundo real sem a mediação do corpo, sem a mediação da matéria, dos órgãos corporais, de maneira natural. Então, nós estamos aqui tocando também num ponto próprio da teoria do conhecimento. Né? Nós vamos então ao terceiro slide agora e vamos estudar o intelecto ou a mens, a mente. Santo Tomás de Aquino irá discorrer acerca deste assunto na Suma Teológica, na primeira parte da Suma Teológica, na questão 79. Tá bem? Então vejam, é aqui nas potências intelectivas que é onde está propriamente a imagem de Deus em nós. E nós chamamos então estas potências de potências superiores da nossa alma, a vontade, o intelecto e a memória. Isso que nós dizíamos há pouco acerca do intelecto faz parte do estudo do processo do conhecimento, que chamamos de epistemologia. O processo cognoscitivo, o processo de aquisição do conhecimento natural. E chamamos de natural porque há também um processo de aquisição de um conhecimento sobrenatural, por uma experiência mística extraordinária, por exemplo. Mas isso será objeto da teologia ascética e mística, e não propriamente da antropologia teológica. Pois bem, nestas três potências superiores da nossa alma, estudemos primeiro a natureza do intelecto. Vejam, o intelecto se subdivide em intelecto agente, que é ativo, por isso é dito agente, e intelecto possível, que é passivo. O que é um intelecto agente? Ora, segundo Santo Tomás, o intelecto agente, ele opera, isto é, age, atua, para abstrair as essências, ou espécies, ou fantasmatas das coisas, do objeto inteligível. Então, o intelecto agente, ele é ativo porque ele realiza a operação desta segunda abstração. Ou seja, abstrair a essência das coisas a partir dos individuais, sentidos no processo de sensação, percebidos pelos sentidos internos no processo de percepção, e dizer o que as coisas são. Então, o intelecto agente, ele recebe este nome justamente porque ele trabalha, ele opera para abstrair então as essências, para abstrair as espécies, os fantasmatas do objeto inteligível. Ele realiza então a segunda abstração. Ele apreende o que as coisas são, para dizer e conhecer os universais. Abstrai então o geral do particular.
da visão de várias cadeiras particulares, individuais, numericamente distintas umas das outras, o intelecto agente ele é capaz de dizer o que é uma cadeira e indicar, então, dar a conhecer a essência daquela coisa. Por sua vez, o intelecto possível, ele é passivo. E o que é o intelecto possível? É ele quem recebe as essências para conhecer os universais, o que a coisa é, e fixar esse conhecimento. Então, o intelecto possível, ele fixa o conhecimento de todos os universais. Guarda, retém, possui a capacidade para conhecer todas as coisas, tem a possibilidade, está em potência para o conhecimento da verdade, está em potência para o conhecimento de tudo. Então veja, o processo educacional, ele deve levar à perfeição da operação de todas as potências. O intelecto agente, ele trabalha então para conhecer o objeto de todas as ciências, de todas as artes, da história, da matemática, da geografia, da língua portuguesa, do latim, da retórica, da literatura, da história, enfim. E o intelecto possível é uma capacidade de reter todo esse conhecimento. O intelecto possível, ele tem então a possibilidade, ele está em potência para o conhecimento de todas as coisas, seja pela via natural da razão filosófica, ou seja pela via sobrenatural da fé, da revelação divina. Então, pelo intelecto possível, nós também temos a possibilidade de conhecer todas as verdades reveladas por Deus. E aqui então nós temos um quadro, logo aqui abaixo, vamos pegar novamente o nosso slide. Logo aqui abaixo nós temos então um quadro que descreve o que é a razão inferior e o que é a razão superior. Ora, a razão inferior, a razão inferior é a capacidade de produzir ciência. Ela é a capacidade de produzir a tecnologia, as artes, porque está ordenada às coisas temporais. E a esta razão inferior nós a chamamos de intelecto prático, porque ordena para a ação aquilo que apreende. Então a razão inferior, ela está voltada para a aquisição e a realização da ciência, dos estudos científicos, desta vida terrena. Contrapartida, a razão superior é aquela que considera as coisas eternas e adquire a sabedoria. Então, a razão superior é o intelecto que se volta para a revelação divina. A razão inferior é o intelecto prático que se volta para a aquisição do conhecimento científico desta vida terrena. A razão superior, por sua vez, é o conhecimento do intelecto que se volta para o conhecimento das coisas eternas, para a aquisição da sabedoria, das coisas reveladas por Deus e úteis para a salvação eterna. Né? Então, o intelecto especulativo, em contraposição ao intelecto prático, é aquele que está ordenado para aprender, para conhecer e contemplar a verdade, sobretudo a verdade eterna, e assim trilhar então o caminho da salvação, do ingresso no céu beatífico. Pois bem, então discorremos aqui sobre a natureza do intelecto. Vimos então que o intelecto se subdivide em agente e possível, segundo Santo Tomás de Aquino. Vamos agora falar sobre a vontade. A vontade, ela está associada ao apetite intelectivo, ao querer ou não querer alguma coisa com liberdade. Então, a vontade, como causa eficiente, ela move todas as potências da alma aos seus atos. A vontade, então,
ela nos torna capaz de realizar ações deliberadas, de tomarmos decisões, de fazermos escolhas conscientes e pensadas. Então, ela move todas as potências da alma aos seus atos próprios, com exceção das vegetativas, que muitas vezes não se submetem ao querer. Então, o coração bate sem que tenhamos domínio sobre isso, né? E de modo semelhante à respiração, e de modo semelhante à circulação e digestão, que se realizam sem que tenhamos o controle de querer ou não querer fazer tais coisas, tá? Ora, a vontade, então, ela está associada ao apetite intelectivo, que nos torna capazes de querermos ou não querermos, mas está associada, profundamente associada ao intelecto, de tal maneira que somente é possível exercer o livre-arbítrio da vontade se tivermos essas duas potências em associação, a potência da vontade e a potência do intelecto, a potência volitiva e a potência intelectiva. Então, em resumo, a vontade associada ao intelecto nos torna capazes de exercer o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, então, é um poder, uma capacidade de tomar decisões e de fazermos escolhas. Uma capacidade de agir segundo o reto juízo da razão ou um juízo não reto da razão. Então, pela vontade associada ao intelecto, nós podemos querer ou não querer. Nós podemos realizar ações deliberadas. Nós temos a capacidade de escolher, de tomar decisões e de fazermos escolhas, de agir segundo a razão, iluminada ou não pela fé. E é aqui então que enxergamos em nós a capacidade para vivermos as virtudes ou cometermos pecados. Nós vivemos virtudes quando a vontade e o intelecto conhecem a vontade de Deus, a lei eterna, intelecto, e obedecem a esta vontade de Deus, a lei eterna, vontade. Quando nós obedecemos à vontade de Deus, quando nós obedecemos à lei eterna, os 10 mandamentos, pela vontade e pelo intelecto, porque Deus nos deu a inteligência para que o conhecêssemos, e Deus nos deu a vontade para que o obedecêssemos. Quando fazemos isso, auxiliados pela graça de Deus, nós cultivamos virtudes, e as virtudes nos assemelham a Cristo, e em suma, em última análise, nos conduzem pelo caminho da salvação eterna, nos tornando então santos, né? Então, aqui está a imagem de Deus. Aqui está, então, onde Deus produz e infunde a sua graça. A graça de Deus, seja a graça atual, que ilumina a inteligência e fortalece a vontade, seja a graça santificante, que é uma comunhão com Deus e uma participação na vida divina, a graça de Deus ela é produzida e infundida por Deus em nós, nestas potências superiores da alma, sobretudo na vontade e no intelecto. A graça de Deus é infundida no intelecto para que possamos conhecer o que Deus quer de nós e quem é Deus. A graça de Deus é infundida na vontade para que tenhamos a capacidade de obedecer e de concretizar, de fazer a vontade de Deus. Por isso dizemos que, sobretudo a graça atual, por definição teológica, é a moção do Espírito Santo que ilumina a inteligência para conhecer a verdade, move e fortalece a vontade para querer e realizar o bem. Então, vontade associada com o intelecto nos tornam capazes, então, de escolher o certo ou o errado, de escolhermos fazer o bem ou o mal, de vivermos a virtude ou o pecado. Então, o contrário também é possível, não é? A vontade associada ao intelecto nos torna também capazes de escolher desobedecer a Deus, de escolher rejeitar a sua graça, de escolher pecar contra Deus e assim trilharmos um caminho de dessemelhança e, em suma, em última análise, um caminho de perdição eterna no inferno, porque somos responsáveis pelas nossas ações deliberadas. Somos, então,
culpáveis pelas nossas más decisões, mas somos também capazes de receber os méritos das nossas boas ações. Tudo isso por conta da vontade e do intelecto que fazem parte da nossa natureza. Cada um de nós, então, se torna responsável pelos seus atos, porque eles foram escolhidos e postos em prática pela vontade e pelo intelecto, por uma ação consciente. Cada um de nós, portanto, nos tornamos responsáveis pelas nossas ações, dignas de mérito ou de demérito, dignas de recompensas ou de punições. Daí que uma educação integral católica precisa preocupar-se por educar todas as potências da alma e conduzi-las à perfeição de suas operações. Então, educar a vontade para o bem, educar o intelecto para a verdade e para o conhecimento da revelação divina. Daí que o conhecimento de todas as artes e ciências, como vimos na primeira aula e veremos nas aulas seguintes, o conhecimento, o estudo de todas as artes e ciências, o trivium, o quadrivium e todas as matérias, são propedêutica para a filosofia, o conhecimento da verdade, que por sua vez é propedêutica para a teologia, o conhecimento da revelação divina, a fim de que possamos conhecer a Deus e o que Ele quer de nós e, por meio da vontade, colocar em prática uma obediência concreta a Deus. Discorremos então sobre a vontade, sobre o intelecto, falemos brevemente sobre então a memória intelectiva. Ora, se a memória sensitiva, como nós vimos no primeiro quadro, no primeiro slide, se a memória sensitiva nos torna capazes, então, de reapresentarmos para nós mesmos a nossa história enquanto tal, os fatos passados e colocá-los dentro do tempo e do espaço, a memória intelectiva, por sua vez, ela nos torna capazes de reter e de conservar tudo quanto nós conhecemos, tudo quanto nós aprendemos, o conhecimento de todos os universais. Né? Então, o conhecimento que foi apreendido pelo intelecto agente possível está retido na memória. É o conhecimento retido na memória intelectiva. O conhecimento retido na memória sensível é um conhecimento cheio de imagens, sons, cores, cheiros e sabores que nós podemos reapresentar para nós mesmos. Ao passo que na memória intelectiva nós podemos conservar todo o conhecimento que o intelecto foi capaz de apreender. Pois bem, resta-nos ainda falarmos algumas coisas importantes nessa aula. Nós podemos afirmar que um homem ordenado é um homem cujas potências inferiores da alma estão submetidas à mente, ao passo que a mente também deve estar submetida a Deus, para que a sua graça possa corroborar para a realização do bem, para o encontro da verdade. Em suma, a contemplação da sabedoria, que perpassa pela busca daquilo que é bom, belo e verdadeiro. Então, a graça de Deus auxilia as potências intelectivas para submeter a si todas as potências inferiores da alma. Se a mente não está submetida a Deus, o que pressupõe humildade, se a mente não está submetida a Deus, não recebe de Deus a graça necessária, suficiente, para submeter a si as potências inferiores da alma. E se as potências inferiores da alma estão desordenadas, não estão submetidas à mente, sobretudo as paixões, nos levarão para onde quer que elas quiserem, nos arrastarão para o mal e o pecado. Daí que um filósofo pré-socrático nos ajuda muito com uma imagem. Parmênides, e no poema de Parmênides, que é um filósofo pré-socrático, ele comparava as paixões da alma como os cavalos de uma carruagem. E o cocheiro
que detém em suas mãos as rédeas dos cavalos era comparado por Parmênides à razão. Então, as paixões da alma são como que os cavalos de uma carruagem, e a mente é como que o cocheiro que detém as rédeas na mão. Se as paixões da alma estão submetidas à razão, é igual o cocheiro que, retendo as rédeas dos cavalos, orienta todos eles num sentido só, de tal maneira que a carruagem alcança o seu fim, o seu objetivo. Assim também é a razão, que domina todos os impulsos passionais, todas as potências inferiores da alma, e ela só conseguirá fazer isto se estiver submetida a Deus, porque Deus corroborará com a sua graça. Agora, segundo Parmênides, se a razão, qual um cocheiro que larga as rédeas, se a razão largar as paixões, será a mesma coisa de que o cocheiro que, ao largar as rédeas dos cavalos, os cavalos começarão a querer ir cada um para um lado diferente e irão destroçar a carruagem. Assim são as paixões desordenadas, que não estão submetidas ao império da razão iluminada pela fé. Elas nos destroem na medida em que nos arrastam para o mal e o pecado e nos fazem viver de emoções, de sentimentos não ordenados, não reordenados pela mente para buscar o bem na vontade de Deus. Muito bem. Além disto, além dessa implicação, nós precisamos também definir nesta aula o que são algumas coisas, tais como consciência, atenção e intencionalidade, que também vão descritas aqui neste nosso quadro antropológico das potências da alma humana. Então, o que é consciência, segundo Santo Tomás de Aquino? O que é ter consciência de algo, né? Consciência é o modo, então, de tomar as impressões sensoriais e torná-las um signo do objeto. Nós estamos conscientes das coisas do mundo à nossa volta quando nós temos a capacidade de tomar as impressões sensoriais e torná-las um sinal, um signo que nos diz algo sobre aqueles objetos. Encontrar então a adequação entre o ser objetivo e o ser real. A verdade está nessa adequação, nessa correspondência que há entre o ser objetivo e o ser real. Quando a mente consegue, então, tomar as impressões sensoriais como um signo das coisas que estão no mundo real e fazer essa associação, essa adequação entre ser real e ser objetivo, nós então conhecemos a verdade. E isto é consciência, é estar consciente do que as coisas são. Então, esse é um conceito também muito importante. O segundo conceito do qual nós precisamos falar é a atenção. O que é atenção? O que é ter atenção? Segundo Santo Tomás de Aquino, a atenção é a capacidade da alma de direcionar as vivências psíquicas. Então, ora nós direcionamos a nossa atenção para as vivências psíquicas, para as vivências da alma nos sentidos externos. Ora nós direcionamos a nossa atenção para as vivências psíquicas dos sentidos internos, ora para as potências, ora para a vontade e o intelecto. Então, a atenção é este foco que a inteligência é capaz de dar para as vivências psíquicas de cada uma destas potências da alma. Isso é atenção. E por fim, então, nós precisamos dizer também o que é intencionalidade. Ora, intencionalidade, e isso é muito importante, é aquilo que vai dito aqui, nesse quadro mais à direita superior do nosso painel, do nosso slide, do nosso esquema. Intencionalidade, então, é o modo de ser de cada coisa, é o modo de ser de cada ente, é o modo de ser de cada uma das coisas apreendidas,
É o modo de ser da coisa em que é dada como objeto, no ato da captação. Então, os sentidos externos, como dizíamos, são capazes de captar, de apreender a existência das coisas. E as coisas então passam a ter um ser intencional ou um ser objetivo em nós, que as apreendemos. Muito bem. Então, nós encerraremos a aula de hoje por aqui. Nós terminamos então de discorrer sobre todas as potências da alma em linhas gerais. Estes 3 quadros que nós usamos então na aula de hoje, nós podemos enviar a vocês, caso queiram fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, do Instituto Veritatis Splendor. Se você gostou desse conteúdo, então deixe o seu like no vídeo, compartilhe também esta aula com seus amigos. Se você que nos assiste ainda não segue o nosso canal, ative o sininho para seguir-nos. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Quero agradecê-los por nos acompanhar nesta terceira aula de Educação Clássica Católica, que também é uma aula muito importante para quem quer estudar antropologia teológica, teologia moral, teologia cética e mística. Estas 2 aulas, a segunda e a terceira, são muito importantes também para estas outras áreas e nós daremos sequência ao nosso curso de Educação Clássica Católica, retornando aqueles slides da aula número 1. Agradeço então a você que nos acompanhou e até a próxima aula.